as polaridades e o direito de existir. Hoje eu trago para vocês uma canalização espiritual que eu recebi no último final de semana através de uma meditação e que desde já eu digo que bateu de frente com muitas das minhas crenças, que me impressionou bastante e talvez entre em choque com as crenças de vocês também. Segura aí que eu já compartilho. Oi gente, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Voltei logo depois de 30 dias, né? Mais ou menos um mês sem gravar vídeos para vocês. Eu peço desculpas. Ao mesmo tempo em que eu agradeço as pessoas de norte a sul do país e o pessoal do exterior que também mandou um e-mail para mim perguntando: Fernanda, o que aconteceu, né? Tá tudo bem contigo? O que houve? Qual a razão dessa tua ausência? Então, além de agradecer o carinho e a preocupação de cada um de vocês, né? Eu deixo aqui bem claro que eu me ausentei porque a minha mãe, aos 73 anos de idade, pegou Covid e num determinado dia a pressão dela baixou, né, despencou e ela acabou caindo no quarto, né, teve um pré-desmaio, não chegou a desmaiar totalmente. E aí machucou o cóccix. E machucando o cóccix, então ela não podia andar, né, e eu tive que cuidar dela. Enfim, foi por essa razão que eu me ausentei. Além da agenda cheia, eu também tinha que cuidar da minha mãe, então não deu tempo mesmo. Mas muito, muito obrigada mesmo pela atenção e pelo carinho e preocupação de vocês, tá bom? Então, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês, como eu disse na introdução do vídeo, uma canalização que eu recebi no último dia de meditação, no último final de semana. E desde já eu digo que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo. Eu fiquei maravilhada com o que eu recebi. Infelizmente, eu não tenho como transmitir para vocês da mesma forma que eu recebi, né? Que foi através de imagens, de uma explicação do meu eu superior, vamos dizer assim, né? Porque eu estava semi-inconsciente, isso é a meditação, né? Tu não está prestando atenção em nada, o teu consciente não está dominando, né? E é muito complicado de transmitir agora que eu estou consciente, transformar tudo que eu recebi em palavras. Mas como vocês sabem, eu sempre faço o meu esforço, eu tento da melhor maneira possível trazer o conteúdo para vocês da mesma forma que eu recebi, mas seria incrível se eu pudesse compartilhar as imagens, se eu pudesse mostrar para vocês o que eu recebi, sabe? Se eu pudesse compartilhar a minha tela mental com vocês. Mas não é possível, né? E eu tô aqui para falar sobre as polaridades, aquilo que a gente chama de luz e sombra, ou seja, os opostos. E foi tão incrível, tão esclarecedor, que eu sei que o que eu vou falar vai se tornar tão pequenininho, tão medíocre, perto de tudo que eu vislumbrei. Mas eu espero que vocês também me ajudem, né? Fazendo o esforço para tentar entender. E talvez vocês não entendam, talvez vocês não acreditem, justamente porque vocês têm crenças, né, pré-determinadas aí na mente de vocês, a partir de tudo que vocês já ouviram na vida, de todos os livros que vocês leram, da religião que vocês frequentam também, né, e talvez mesmo que não frequentem, acreditem em alguma coisa, então isso vai entrar em choque, né. Mas de qualquer maneira eu vou compartilhar o conteúdo para que pelo menos vocês reflitam sobre tudo isso, né? Eu tô meio que puxando vocês para uma reflexão,
da mesma forma que eu também fui puxada e admito desde agora que eu também estou digerindo essas informações. Não está sendo tão fácil assim para mim, embora tenha sido fácil de entender, né? Porque entender é sempre muito simples, mas conseguir observar isso no mundo físico de forma prática, uau, né? Meio complicadinho. Aplicar aquilo que se sabe, entender tudo aquilo que se sabe. Mas enfim, por que eu estou trazendo isso até vocês? Porque como eu já disse num vídeo anterior, eu falei que eu demorei muito tempo para começar a gravar vídeos porque eu queria primeiro atingir uma perfeição. Eu queria ser aquilo que eu sabia, porque senão eu iria me sentir hipócrita, né? Não, eu não quero chegar lá e falar sobre uma coisa que eu ainda não sei fazer, né? Vocês, pelo menos quem acompanha o canal me ouviu falar disso, né? E essa canalização sobre polaridade fala justamente sobre essa perfeição, sobre esse lado luz, esse lado perfeito, amoroso, que é um reflexo de Deus, né? E agora, por isso que eu digo que vai entrar em choque, porque a gente vai falar sobre esse Deus aí, né? E aí foi dito, Fernanda, vocês ficam aí na Terra, ou seja, qual for o planeta, tentando atingir uma perfeição que vocês ainda não entenderam que não existe. Não no universo em que vocês vivem. Veja bem, eu não falei planeta, eu não falei galáxia, eu falei universo. É bem diferente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Então, quando vocês descobrem que existe luz e sombra, vocês querem, porque querem ser só luz. Só amor, só compaixão, só alegria, só gratidão. Mas ainda vai levar um tempo para vocês entenderem que se vocês forem somente luz, vocês vão deixar de existir. Porque toda luz, obrigatoriamente, projeta uma sombra. Toda sombra depende de uma luz para existir e toda luz projeta uma sombra automaticamente. Isso foi o que aconteceu no momento da criação. Então, se vocês quiserem destruir as sombras de vocês, que nós aqui chamamos de egos, né? Se vocês quiserem destruir totalmente os egos, automaticamente vocês destroem o lado luz. Eu vou botar entre aspas, tá? Porque depois eu explico também. Vocês vão deixar de existir, porque uma coisa não existe sem a outra. Quando vocês deixam de existir, deixam de ter esse lado sombra, vocês deixam de ter o lado luz. Quando vocês são só luz, vocês deixam de ser um lado sombra. E vocês deixam de existir, porque uma coisa não existe sem a outra. Aí vocês voltam lá para a matriz, para o Criador de tudo, onde ele não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo, como foi dito na canalização, eu sou tudo o que há. Bom, não dá para explicar demais agora neste momento, eu vou ter que ir para o papel e para a caneta para tentar explicar isso para vocês, porque com palavras realmente não vai dar, tá? E eu vou tentar mostrar da mesma forma que foi mostrado para mim, né? Através de símbolos, através de analogias, para que a minha mente consciente e a mente inconsciente, que são polaridades, né, são opostas, uma precisa da razão e a outra é o oposto, ela é emocional, ela é subjetiva, né, e já começa por aí a canalização. Ela precisou ver símbolos, ela precisou ver analogias, ouvir analogias para poder entender. Então a única forma de vocês entenderem é eu fazendo a mesma coisa. Então, por isso que eu digo que eu vou tentar fazer da mesma forma que eu recebi. Mas sei que vai ficar grotesca, não vai ser tão perfeito quanto foi para mim, tá? Deixa eu trocar o ângulo da câmera agora, então. Bom, então, vamos lá. Vamos ver como é que eu me saio aqui. Gente, tudo começou assim, a canalização, falando sobre o Criador de tudo, tá? Que é aquela parte... que eu expliquei para vocês lá na canalização, eu sou tudo o que há, que não tem uma forma, não tem um peso, não tem uma cor, é um nada,
e um tudo ao mesmo tempo. Tudo sai daqui, tá bom? Então eu vou chamar de zero, ok? O zero, ele não tem valor nenhum, né? Porém, se tu colocar o número 1 mais 2 zeros, tu tem um valor grande, tu tem o número 100. Então esse zero ele passa a ter um valor, né? Então depende da ordem em que ele é colocado. Então neste momento aqui a gente tem o criador, a energia, este criador aqui principal, ele é uma energia, um campo energético, uma matriz que não tem forma nenhuma, não tem sexo, não tem nada, tá? Mas ele pode se transformar em alguma coisa. Nós somos este nada. Nós viemos daqui, ok? E este núcleo de energia, este campo de energia decidiu tomar uma forma, lembram? Canalização, eu sou tudo o que há? Então, decidiu se transformar em alguma coisa. Qual é o oposto de nada? Alguma coisa. Então a gente já começa aí a falar sobre as polaridades, tá? Os opostos. O oposto de um zero é alguma coisa. Então eu vou botar aqui o número 1. Do ladinho o número 1. Passou a ser algo. E não importa se isso aqui é um ser humano, se é um planeta, se é um universo, aos pouquinhos vocês vão entender que este 1 pode ser tudo isso, tá? Eu só peço que vocês prestem atenção nisso aqui. Então ele resolveu tomar uma forma, ser alguma coisa, já que antes ele não era nada. E eu vou continuar aqui, tá? O 2, 3 e um 4. Beleza, então ele tá vindo para cá. E para cá é direita, certo? Ele é alguma coisa, depois se tornou 2, a gente já chega lá, 3, 4, infinitamente. Estes números podem se combinar infinitamente, tá? Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, tem uma luz projetada aqui, a da câmera, né? Então, qual é o oposto de direita? É a esquerda, é a polaridade. Então aqui ele vai ser também alguma coisa, só que do lado contrário. 2, eita, que distância. 3, 4 e assim por diante. Direita, esquerda. Não tenho muita habilidade com esta mão aqui, mas vamos tentar. Beleza, agora tá indo para lá infinitamente. Se aqui é positivo, eu vou falar para vocês do mesmo jeito que foi dito para mim. É um direito de existir o oposto. Qual é o oposto de positivo? Negativo. Tá aqui o direito de existir. Direita, esquerda, positivo, negativo. Exatamente igual, só que do lado oposto. Se deste lado da criação o 1 é menor do que 2, deste lado qual é o oposto? O 1 é maior do que 2. Se deste lado o 2 é menor do que o 3, então deste lado o oposto, o 2 vai ser maior do que 3 e 3 do que 4 e assim por diante. Um oposto perfeito e equilibrado. O direito que um tem de ser, o outro também tem. Aí a gente pode dizer que este campo decidiu ir para outra direção. Para cá, para cá, para cá e para cá. Foi para cima. Qual é o oposto de
acima, abaixo. 1, 2, 3, 4. Jesus. Bem tortinho. Para baixo. Se aqui é positivo, aqui é negativo. Aí digamos que depois esse campo aqui, né, esse zero, decidiu ser alguma coisa lá para a diagonal superior direita e depois para a diagonal superior esquerda, diagonal inferior esquerda, diagonal inferior direita e assim por diante. Ele foi para todas as direções. Mas se existe um lado, automaticamente ele cria o outro. Por quê? Porque ele é justo. Ele dá a tudo o direito de existir. Vamos supor que esta criação aqui, mas não é, tá? É muito maior, mas vamos supor que seja um homem, tá? Um homem. Qual é o oposto de homem? A sombra vai ficar bem na frente, não tem jeito. É a mulher. Aí foi falado até sobre a Arca de Noé, gente, que eu sou uma pessoa que não leu a Bíblia, tá? Mas existem metáforas e histórias que a gente conhece, né, que existem lá. Foi falado sobre a Arca de Noé, que se existia naquela época em que houve o dilúvio, um homem e uma mulher, então era o direito que não só o homem entrasse na arca, a mulher também deveria entrar para ser salva. É um direito dela. Essa fonte criadora exige direitos iguais. E se existia lá um coelhinho macho, Noé deveria obrigatoriamente colocar a fêmea, pela mesma razão. Isso é justo, isso é equilíbrio. Agora, ao invés de a gente dizer que este aqui é um homem ou uma mulher, porque é uma coisa só, tá? A gente vai supor que isso aqui é um universo. Só que neste universo, foi dito, Fernanda, neste universo tudo é uma coisa só. Não existem polaridades como existe no de vocês, que é o número 2. O bem e o mal, a alegria e a tristeza, o dia e a noite, né? Não tem polaridades. É uma coisa só. Ou é só alegria, e nesse aqui vai ser o oposto, só a tristeza. Aqui vai ser só dia, aqui vai ser só noite. Aqui vai ter só homens e aqui vai ter só mulheres. Vocês já passaram por este universo aqui, onde tudo é uma coisa só. Aqui não pode, por exemplo, é só um exemplo para vocês poderem entender. Não existem duas Fernandas, não tem repetições. É uma Fernanda só. Ninguém pode repetir o teu nome. Todo mundo tem que ser diferente, tem que ser único. Já aqui é permitida as polaridades. É permitido que hajam as polaridades. Neste universo aqui existe um único Deus. Aqui existe um único Deus que é o oposto deste daqui. Se esse aqui é um único Deus do bem, da luz, lá do lado oposto, só o mal, só a sombra. Deste lado existe a polaridade. Lá também tem, mas de maneiras diferentes de como existem aqui. Mas também é tudo oposto, existe o seu oposto. Se isso aqui for um universo e tudo é assim, é por direito, né? Eu continuo falando como foi dito, é um direito de que este decida se tornar 2.
Vamos colocar isso aqui como se fosse um relacionamento afetivo para ficar mais prático para vocês entenderem, tá? Digamos que este um seja uma pessoa solteira, tá? A Fernanda aqui, solteirona, feliz da vida em estar solteira. Aí chega um determinado momento da minha vida em que eu não quero mais ser um só. Eu já tô de saco cheio, agora eu quero ser dois. Eu quero ter uma parceira ou um parceiro, tanto faz. Cansei de ser um só, vou ser dois. É um direito da minha consciência de me transformar de um para dois. Então eu vou lá e encontro uma outra pessoa que também é um e decide ser dois com alguém. Mas ele não deixa de ser um. É que quando ele se junta, os dois formam dois. Mas enfim, aí eu conheci lá então uma pessoa que quis se juntar comigo e agora nós somos dois. Deixa eu representar aqui essas duas pessoas. Aqui sou eu, uma bolinha solitária, e aqui uma outra bolinha. Eu vou pintar de vermelho, que é para que não hajam preconceitos aqui, de botar uma bolinha preta aqui, tá? Eu e a outra pessoa. Aí nós nos juntamos, formando dois. Mas a gente não deixa de ser um, a gente se transforma em dois, mas continua sendo um. Deixa eu colocar aqui. Agora nós estamos fundidos. Fundidos. Presta atenção. Como eu não tenho nenhuma habilidade com desenho, nunca foi uma das minhas habilidades, vocês vão ter que se esforçar para entender. Pronto, estamos juntos agora. De certa maneira, aquele pessoal que teve a oportunidade de frequentar a escola já estudou, aprendeu sobre os conjuntos. Vocês lembram? Eles se juntam, eles são um, depois eles se multiplicam, depois eles se dividem. É a mesma coisa. E aí depois eu e esta pessoa decidimos ter um filho. Esse filho vai ser parte de nós dois. E aí depois esse filho vai decidir ficar com outra pessoa. E aí eles vão decidir ter filhos. E aí esses filhos vão decidir ficar com outra pessoa. E aí fica tudo interligado, tudo conectado. Ficou uma bagunça isso aqui, por isso que eu disse que vocês iam ter que se esforçar para poder entender. Tudo conectado, nada está separado ao início, que foi quando eu decidi me juntar com outra pessoa. Aqui. É a mesma coisa quando essa matriz decidiu criar uma forma. Nada do que foi criado por essa matriz está separado. Olha a bagunça que fica, mas ao mesmo tempo tudo juntinho, tudo conectado, tudo perfeito, embora o meu desenho não seja perfeito. Nada está separado. A gente pode chamar isso de DNA, né? A genética, a minha genética com a dessa pessoa aqui, que foi se multiplicando pelo nosso planeta, né? Porque eu, Fernanda, vivo neste planeta, vocês também, né? Mas enfim, isso aqui é um exemplo de relacionamento afetivo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Só que ao mesmo tempo foi a mesma coisa que aconteceu com o universo, que não quis mais ser uma coisa só, de um único jeito. Por exemplo, o bem e o mal. Um universo onde só existe o bem e o outro onde só existe o mal ou a sombra. Aí houve uma decisão, uma escolha de que eles se juntassem, uma escolha consciente. A mesma coisa que eu fiz lá embaixo, está um dentro do outro. Dentro de nós existe o bem, assim como existe o lado sombra, os egos. E aí, lá no terceiro universo, são três.
não é mais polaridades, ou uma coisa ou outra e as duas juntas. Aí já tem uma outra mistureba aqui que eu não sei dizer para vocês o que é, e pelo que eles falaram também, eu não iria conseguir entender. A minha mente racional de Fernanda Pimentel, com a idade que tem, não tem capacidade para compreender a complexidade do universo. Mas eu seria capaz de entender o básico, da mesma forma que eu estou explicando para vocês. Então nós já passamos por esse universo onde tudo é um, ou só dia, ou só noite, ou só tem homens, ou só tem mulheres, ou só tem um Deus, né? Ou é só verão, ou é só inverno, enfim, né? São coisas bem básicas que eu estou falando para vocês, mas talvez a coisa seja bem mais complexa. E agora nós estamos aqui, nesse outro universo. Porque este primeiro cansou ou optou por não ser mais uma coisa só. Ele quis experimentar ser o seu oposto. E aí a gente está aqui. Só que todos esses universos, eles estão interligados. Não é porque nós estamos neste dois aqui que a gente deixou de ser um, ou de estar conectado a este primeiro. Lembrem que está tudo junto. Tudo misturado. Aí a gente chega na parte de universos paralelos. Ou realidades paralelas. Multiversos. Que é quando vários universos coexistem, tá? Outra coisa que foi dito para mim também é o seguinte: Fernanda, vamos supor que este ponto zero seja o presente, tá? É só uma analogia. O presente. A consciência de vocês está indo para aquilo que chama de futuro. 1, 2, 3, 4, 5, né? E de forma crescente, dia após dia, hora após hora, semana após semana, mês, ano, aquela coisa toda. Do presente para o futuro. É um direito de existir o oposto. A consciência de vocês poder viajar do presente para o oposto. Qual é o oposto de futuro, gente? Para o passado. Aí a Fernandinha Pimentel questionou, mas tá brincando comigo? Não, tá de sacanagem. Vocês estão me dizendo que eu posso viajar no tempo e que a minha consciência se prendeu nesse espaço-tempo de ir do presente para o futuro, mas que se ela entender isto, de que ela pode viajar no tempo, de que ela não é um tempo só, ela pode fazer a viagem contrária. Vocês estão querendo me dizer que eu posso voltar para o passado? Sim, é um direito de vocês. Foi dado este direito. Aí, né, até então, eu, Fernanda, como já disse para vocês, não sou uma pessoa perfeita, não sabia disso. Não sabia que nós podíamos viajar de forma física para o passado. Eu sabia que nós podíamos fazer a viagem no tempo, sim, mas de forma consciencial. Existem as duas formas, pelo direito de existir, é o que foi dito. Tu pode viajar no tempo para curar as tuas feridas, para mudar o teu passado, deixando o teu corpo aí, na tua sala, e viajando com a tua mente, ressignificando as emoções que tu guardou em relação ao passado. Mas, se tu quiser e ampliar a tua capacidade de pensar sobre as coisas, portanto, tu não pode mais pensar de forma limitada do tipo, não, o meu corpo não pode sair daqui porque ele está preso. Se tu entender e intencionar que sim, eu posso, sim, o meu corpo pode, então ele vai te obedecer. Ele obedece à consciência. Ele vai para o passado.
Assim, Fernanda, como várias outras pessoas já conseguiram viajar no tempo, porque expandiram a consciência e aceitaram essa possibilidade. Se a tua mente bloqueia dizendo que não, é impossível, eu só posso ir para o futuro, então assim é. De acordo com o que tu acredita ser, de acordo com o que tu acredita poder. Como foi dito na canalização, eu sou tudo o que há. Agora, o que eu tô querendo dizer para vocês, apesar de tudo isso, e que para mim, por isso que eu falei que foi um choque, é que foi dito o seguinte: Fernanda, vocês ficam o tempo todo achando, a consciência limitada de vocês acha que existe uma sombra brigando com uma luz. Então aí foi dito, vocês estão sempre achando aí no universo em que vocês vivem que luz e sombra brigam por um poder, mas ambos têm o direito de existir. Como um só existe com a presença do outro, vocês precisam entender que eles têm que viver em harmonia, sabendo que um depende do outro para existir. E se um depende do outro para existir, um não é melhor do que ninguém. Ah, mas eu tenho que combater o mal. Se tu combater o mal, tu não vai existir mais, porque não existe mal sem o bem. E não existe o bem sem o mal. Não neste universo em que a gente se colocou. Aqui, nesta matriz, neste zero, existe tudo. Não, mas não existe o domínio. Ninguém controla ninguém, não existe polaridade, não existe nada. Importantíssimo entender. Nós estamos num universo criado por esta matriz. Neste universo existe essa regra, onde tudo tem o direito de existir. Então não há um melhor do que o outro, e se um tentar combater, o outro vai deixar de existir. Se tu for totalmente luz nesta vida, neste universo, tu vai voltar para cá, vai voltar a ser um nada e um tudo ao mesmo tempo. Mas não vai mais ter uma forma, não vai ter um cabelo, não vai ter uma voz, não vai ter um nome, esquece, tu vai deixar de existir. Mas voltando para cá, tu pode se recriar sempre que tu quiser. Gente, foi o que nós fizemos. Esse tempo todo a gente quis ter uma forma, tá? Então, assim, essa coisa de existir Deus e um diabo, sim, existe. Mas um não tem que lutar contra o outro. Eles têm que viver em harmonia, sabendo que um depende do outro para existir. Não dá para combater um ao outro. A não ser que tu queira deixar de existir. É simples assim. Aí foi dito, Fernanda, da mesma forma que tu tem o direito de gravar vídeos e esclarecer as pessoas acerca do Deus que tu decidiu seguir, que é o da luz, né? Que é o do bem, que é o da justiça, né? Foi dado o direito, sim, de que outra pessoa grave vídeos para o teu lado oposto, para o lado sombra, que propague o ódio, que propague a violência, a desigualdade. Foi dado este direito. É totalmente equilibrado. Aqui não tem essa coisa de um pode e o outro não. Se um pode, o outro também pode. Se um homem, e essa foi a parte mais complexa para minha mente racional, e uma mulher podem ter filhos, duas mulheres também podem.
Aí eu falei, peraí, só um pouquinho, 2 mulheres tendo filho, mas não é necessário que haja um homem e uma mulher? Não, é que a mente de vocês é limitada. Por ser limitada, o corpo obedece. Ele acredita que depende de um homem, acredita que depende de uma mulher. Quando a consciência se expande, o corpo se expande, se molda ao que crê. É um direito de 2 homens, homem e outro homem ter filhos. Mas não é preciso ter útero. Fernanda, é a mente limitada de vocês que diz que é necessário. Existem espécies no planeta Terra que se multiplicam sozinhas. Existem espécies de lagartos que não dependem do sexo oposto para procriar. Eles têm uma consciência expandida, diferente da de vocês. Expandam a consciência, o corpo vai se moldar e vocês vão poder ver o que vocês são capazes de criar. Só que aí o que acontece com a mente limitada do ser humano? Este casal heterossexual, por acreditar que só este tipo de relacionamento é correto, é permitido, porque tem uma consciência limitada, né? Vai julgar, criticar, humilhar, matar, né? Violentar os outros 2 tipos de relacionamento, porque são diferentes dele. Vocês não podem criticar, julgar e aniquilar o que é diferente de vocês. A consciência quis, ela vai ter por direito. Foi dado. Quanto mais vocês expandirem a consciência, mais vocês vão ver do que são capazes de fazer. Tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Se vocês aprenderem a conviver em harmonia uns com os outros, o lado luz e o lado sombra de vocês, ao invés de ficar brigando um com o outro, um oposto ficar brigando com o outro, né? A paz e a guerra, o bem e o ódio, o eu superior e o ego, o homem e a mulher, o rico e o pobre, vocês só vão ter conflitos. Vocês precisam viver em harmonia, entender que um depende do outro para existir. É deixar que o outro seja aquilo que ele quiser ser, mesmo que seja o teu oposto. E meu Deus! O que vocês precisam entender também é que vocês têm o direito de ser ou luz ou sombra, mas precisam compreender que qualquer uma das escolhas que vocês fizerem vai gerar resultados. Se tu optar por ser um ser de luz, a tua vida vai ter determinados resultados. Tu vai experimentar a alegria, tu vai experimentar o bem, tu vai experimentar a compaixão, tu vai experimentar o amor, né? E se tu optar por ser um ser de sombra, o que é um direito teu, tu vai ter resultados diferentes, resultados opostos. Tu vai experimentar o ódio, tu vai experimentar o mal, a vingança, a tristeza, o medo. É opcional, tu é que sabe. E o tempo todo vocês oscilam entre uma coisa e outra. Hoje de manhã tu acordou bem, de tarde tu já tá mal, lá de noite tu já tá um meio termo. Vocês estão sempre oscilando, então existe a oscilação dos opostos. Já teve algum dia da tua vida em que tu esteve 100% bem, 100% feliz do início ao fim dele? Nunca teve nada ali que te chateou e tu, quer saber, isso aqui não vai me chatear porque o meu dia tá maravilhoso. Mas isso não significa que não tenha existido algo ruim no teu dia, algo que tenha te chateado. Tá sempre acontecendo,
né? É a mesma coisa com a vida. A gente está sempre oscilando entre o saber e o não saber, entre o nosso eu superior e os nossos egos. Essa matriz, esse zero, ele é tão justo que ele deu pro dia. Eu vou virar a página aqui porque já virou uma bagunça. Se virou para mim, deve ter virado para vocês também. Ele deu para o dia o direito de brilhar 12 horas. É justo, é um direito de que haja o oposto do dia, a noite. A noite pode receber 13 horas? Pode receber 10 horas? Não, não pode. Não é justo, não é equilibrado. Cada um vai receber 12 horas. Gente, eu não sei de que maneira que vocês estão entendendo isso, mas vocês conseguem tentar se colocar no meu lugar e imaginar como eu fiquei recebendo tudo isso? Eu sei que talvez eu esteja explicando de uma forma muito complicada, mas para mim, como eu disse, veio de uma forma super simples. O direito de existir. Inclusive, né, enquanto eu tô gravando o vídeo aqui, eu tenho uma luz projetada no caderno e olha o que tá aqui. Uma sombra, né, até validando tudo que está sendo dito, inclusive, né? A luz e a sombra existindo ao mesmo tempo. E uma não tá aqui brigando com a outra, né, para poder existir. Mas enfim, agora o que eu vou dizer para vocês, foi algo que, olha, foi um tapa na minha orelha, foi uma acorda para a vida, acorda para o conhecimento e ajuda as pessoas a acordarem. Não importa se essas pessoas decidirem ser a luz ou ser a sombra, não importa, tu tá acordando todo mundo para o conhecimento. Em primeiro lugar, a ti mesma, né? Nunca esqueçam disso. O ser humaninho aqui não é perfeito e pelo visto nem vai ser. Só quando voltar para a matriz. O que eu vou dizer para vocês é aquela parte que eu falo em que vai bater de frente com as crenças e talvez até com a religião. Foi dito o seguinte, Fernanda, como este universo em que vocês vivem existem as duas polaridades coexistindo e a sombra está sempre criando mais sombra, seguidores, né? E a luz está sempre criando mais seguidores também, chega um determinado momento, um determinado tempo, e aí não foi explicado para mim esse tempo, tá, gente? Talvez porque a minha mente racional não fosse capaz de entender. Não são daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, é como se fosse, nem sei se existe essa palavra, bilênios, zilênios de anos. Então não dá para determinar de quanto em quanto tempo isso acontece, tá? Mas enfim, de tempos em tempos, a sombra tem tantos seguidores que acabam conseguindo sobrepor a luz. Aí a luz não é que deixa de existir, é por um breve momento a luz deixa de existir e tudo se torna sombra. Mal, como vocês quiserem chamar, tudo se transforma em ego, tudo, tá? Tudo vira sombra. Só que para a sombra continuar existindo, ela é obrigada a criar a luz. Se ela quer continuar existindo, ela tem que criar o oposto dela. É obrigatório. Aí o que é que a sombra faz de tempos em tempos quando consegue sobrepor a luz? Faça-se a luz. Um minuto de silêncio.
E de tempos em tempos, o mesmo tempo talvez, ou mais ou menos, a luz consegue sobrepor a sombra. Não existe mais sombra. Só que para a luz continuar existindo, ela é obrigada a criar o seu oposto, a sombra. E então ela diz: faça-se a sombra. Nós estamos num momento em que foi dito isso aqui para nós. Este Deus, eu vou botar entre aspas, tá? Porque ele é só uma criação, mas ele não é a matriz. Foi obrigado a fazer a luz. Faça-se a luz. Vocês já leram isso em algum lugar? Essa informação ainda não chegou para a gente porque este momento ainda não existiu. A gente não está neste tempo. E eu não estou falando de a sombra sobrepor a luz no nosso planeta só. Eu estou falando do micro para o macro, desde o planeta até um universo inteiro, o universo número 2. Só que o universo número 2, se for destruído, obrigatoriamente ele tem que existir novamente, porque antes dele tem o 1 e depois dele tem um 3. Ele vai voltar a ser criado. Ficou muito complexo até agora? Aí também foi dito o seguinte: Fernanda, se a luz teve o direito de trazer para o planeta Terra um representante dela, vamos chamá-lo aqui de Jesus, para poder falar sobre ela, quem ela é e quem as pessoas deveriam ser, obrigatoriamente é um direito da sombra também ter na Terra um representante. Eu não sei qual é o nome que vocês vão dar para esse representante aqui. Vocês podem chamar de Lúcifer, vocês podem chamar de diabo, vocês podem chamar daquilo que vocês bem entenderem, tá? Eu vou deixar isso a critério de vocês. Não quero influenciar nomes aqui. É só para vocês entenderem. O universo é justo. Nada é injusto. Tudo está correto do jeito que está. Todo mundo tendo o direito de existir. O homem e a mulher, o bem e o mal, a sabedoria e a ignorância, tudo. Nada está em desequilíbrio. E se em algum momento uma das duas polaridades sobrepor a outra, tudo é criado novamente. Se existe o direito de existir vida, qual é o oposto da vida? A morte. Mas como não existe morte sem vida, tu volta a viver. E tu volta a morrer. E tu volta a viver. E tu volta a morrer e não acaba nunca. É cíclico do mesmo dia, do mesmo jeito que é o dia e a noite. O dia e a noite, sempre indo e voltando, infinitamente. Bom, como eu disse para vocês, né, é meio complicado para eu conseguir passar essas informações de uma maneira igual a que eu recebi, mas eu espero que vocês tenham entendido que não adianta a gente brigar com os nossos opostos, porque eles têm o direito de existir. Se foi criado o ser humano branco, o oposto de branco é o negro. O direito de existir. O direito de existir! Ok? E estes dois seres
tem o direito, de acordo com a própria consciência, de. Se o branco quiser se relacionar somente com o branco, beleza, é opcional, é a tua consciência que quer e por querer, assim é. E se o negro quiser se relacionar somente com o negro, assim é, deu, acabou, pronto, deixa. E se os dois quiserem se relacionar um com o outro, eles serão uma mistura e o resultado vai ser uma criança que vai ser talvez ou só branca, ou só negra, ou talvez café com leite. Eu não sei como é que se chama esse tipo de etnia, de raça, não sei. Né? Que é uma pessoa um pouco mais clara do que o negro e um pouco mais escura do que o branco. Então a gente foi se dividindo de acordo com aquilo que a gente queria, de acordo com o livre-arbítrio. E o universo deixa. O universo permite que tudo exista. E aí a gente sai por aí chicoteando os outros, matando os outros, porque eles são diferentes de nós. Santo Deus, como seria, como eles disseram para mim, né, Fernanda? Seria um tédio para vocês se tudo fosse uma coisa só. Imagina que tu mora lá no universo número 1, onde tudo é um, tá? E imaginem vocês também, onde só existe o pagode. Ah, talvez, né, o pessoal que é pagodeiro diga, oh, maravilha, beleza, seria ótimo, tá, ok. Mas tu ouvir só pagode um dia inteiro, até vai, uma semana inteira, tá, tu até aguenta, né, alguns meses talvez. Agora, desde o teu nascimento até a tua morte, ouvir só pagode, lasqueira, é sério que tu ia aguentar mesmo? Juradinho, que tu ia aguentar só pagode? Sempre o mesmo ritmo, talvez não pagodes com letras diferentes, mas sempre o mesmo pagode, sempre a mesma letra, o mesmo cantor? Cara, não dá, é chato pra caramba. Talvez o pessoal que more lá, né, os outros seres que moram naquele universo onde tudo é um só, já esteja acostumado, beleza, se acostumou, hábito, né? Mas a gente que está aqui no universo onde tudo é dois e de repente esses dois se transformam em três e três se transformam em quatro, porque todos os universos estão interligados, é melhor, né? A gente tem aí o pagode, a gente tem o rock, beleza, né? O sertanejo, a gente tem a música romântica, a música country, né? O sertanejo. E a gente tem, sei lá, gente, a gente tem uma infinidade de ritmos que graças a Deus existem, né? Porque consciências diferentes da nossa existem. Então as diferenças são incríveis, são maravilhosas. Quando tu expande a tua consciência, tu vê o quanto elas são boas. Tu não fica experimentando uma coisa só infinitamente. Ô tédio, puta merda! Graças a Deus que nós somos diferentes, né? E a gente convive em harmonia. Deveria, pelo menos, né? Se eu tiver que ir num show de pagode, num show de rock, eu tô de boa com todos eles. Se eu tiver que ir numa missa, né, lá na igreja católica, tranquilo, eu tô de boa. Se eu tiver que ir lá num terreiro de umbanda, Fernanda, tô de boa, não tem problema. Nada serve para mim. Mas eu tenho a capacidade, graças a Deus e a todos esses conhecimentos, de experimentar tudo sem julgamento. De estar em todos os lugares e entender que tudo tem o direito de existir. E aí talvez vocês se perguntem assim, ô Fernanda, olha só, teve um vídeo que tu gravou pra gente, em que tu disse que o universo não entende letras nem números, e agora tu tá falando sobre matemática, né? You're crazy, né? Tu é louca? O que tá acontecendo contigo? Eu fiz essa pergunta durante a canalização. E aí foi dito o seguinte, Fernanda, não é matemática, é que vocês deram um nome, né, a essas atitudes desta matriz. Quando se tornou um, quando se tornou dois, tu deu um nome a essa multiplicação. Tu deu o nome de divisão. Vocês deram o nome, né, de raiz quadrada. E beleza.
A gente só quer que vocês entendam que assim na Terra, como no céu. Do mesmo jeito que é aí embaixo, é aqui em cima. A alma de vocês tentou o tempo inteiro mostrar de onde vocês vieram e quem vocês são. Na canalização, eu sou tudo o que há, existe esta frase. Então, se existe o direito de um casal heterossexual ser fiel, né, um parceiro ao outro, que a gente chama aqui no planeta Terra de monogamia, é um direito de que haja a poligamia. E aí quem é monogâmico diz, isso não pode existir. Isso está errado, porque a consciência é limitada, porque a consciência não tem esses conhecimentos. A consciência não é livre de preconceitos, a consciência não é livre de julgamento. E aí cria-se a desarmonia. Esse é o problema. Luz e sombra, os opostos precisam conviver em paz, permitindo a existência um do outro. De uma maneira mais macro, falando de forma universal, essa energia que foi criada pela matriz, que é luz, e a outra, que é sombra, convivem em plena harmonia, porque sabem que uma depende da outra para existir, como eu falei. Mas dentro de nós, os nossos egos querem dominar. E o nosso lado luz quer dominar. Existe a necessidade de domínio. Eu quero que tu morra. O oposto, né? O nosso oposto morra. Que tu deixe de existir, porque não tem a consciência ampliada. A gente só precisa conviver em paz. Os egos, que é o que eu, Fernanda, até então estava tentando destruir, e o que vocês estão buscando aqui nos meus vídeos, e em livros e em religiões, eles são necessários para a nossa existência. São necessários para a nossa existência. Se eu não tiver de jeito nenhum o medo, eu vou atravessar uma rua sem olhar para os lados, que está completamente cheia de carros, e eu vou deixar de existir. Eu vou morrer de forma física, mas vou. Então é importante que hajam os egos. Não tem razão de eu estar aqui se não for pelos egos. Eu só reencarnei, assim como vocês também, por causa dos nossos egos, que ficaram apegados, né? Como eu disse lá para vocês, as 10 principais razões pelas quais a gente não para de reencarnar. Um crime que foi cometido, um perdão que foi dado, que não foi dado, seja para outra pessoa ou nós que não nos perdoamos por ter feito alguma coisa, um filho que tu teve e perdeu, um filho que tu não chegou a ter, tudo isso são os egos que nos prendem aqui. Então estes egos fizeram com que a gente reencarnasse infinitamente. Aí eu perguntei durante a canalização, ok, agora eu já entendi essa coisa sobre os universos estarem conectados, de eu poder ir para o futuro, de eu ter o direito de ir para o passado, beleza. Como é que eu faço para sair deste universo número 2, que ao mesmo tempo ele é o 1, ele é o 3, ele é o 4, ele é o 5, porque tudo está conectado, né? Mas a portinha dele, a porta de entrada é porta 2, tá? Polaridades. E aqui dentro tudo se mistura e se transforma em tudo. Como é que eu faço para sair desse universo bipolar? Como é que eu faço para sair daqui e ir lá para o universo 3, onde tem a portinha 3, mas também existe dentro dele o universo 2, o 1, o 0, o -1, tá tudo misturado. Como é que eu faço para sair desses universos? Eu não quero mais estar aqui encarnada, eu quero experimentar um outro universo onde eu não tenha mais as mesmas necessidades físicas que eu tenho neste.
onde a minha consciência ainda não consegue viajar para o passado, por enquanto, né? Porque saber eu já sei, né? E aí eles disseram o seguinte: quando a tua consciência e a de todos vocês entenderem que é assim que as coisas funcionam. Quando vocês entenderem que vocês podem ir para qualquer lugar. E tu não precisa seguir uma sequência, Fernanda. Tu não precisa sair do universo que tem uma porta número 2 e depois, né, entender como é que ele funciona, que tudo é polar, que tem as suas polaridades opostas e que tudo tem o direito de existir. Tu não precisa necessariamente ir para a portinha de universo número 3. Porque assim como existe a ordem, qual é o oposto de ordem? É desordem. Tu pode ir para a portinha número 10, onde existem 10 deuses, onde existem 10 formas de dia, 10 tipos de seres humanos, enfim. Tu não precisa seguir uma ordem. Tá, e como é que eu faço para ir para o último? Não existe último. Não tem fim, porque todos eles se combinam. Essa vai ser a parte mais complexa para eu explicar para vocês e eu sei que eu sequer vou conseguir, mas eu entendi. Eu não tenho neste momento condições de explicar para vocês, mas nós estamos todos conectados, tá? Da mesma forma que eu recebi essa canalização de um mundo extrafísico, ou seja, algo que não é físico, eu, Fernanda, sou física, tenho um corpo. Eu recebi de um outro mundo, um mundo não físico, um mundo espiritual. Ou seja, nós estamos existindo ao mesmo tempo. São universos diferentes que se comunicam. Estão interligados. O que eu faço aqui na Terra interfere no mundo deles, no universo deles. E o que eles fazem do lado de lá interfere no meu universo físico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que faz, porque todos nós estamos conectados. Por exemplo, se o ser humano destruir o planeta Terra, esta Terra vai gerar uma explosão que vai gerar um campo que vai acabar afetando os planetas ao redor e toda a galáxia e todo o universo. Não é uma explosãozinha pequenininha que deu, puf, estourou e deu, não afetou os outros. Afetou tudo, porque tudo está conectado por um campo de energia. Não existe essa coisa de tu jogar uma casca de banana no chão e não acontecer nada. Alguém pode cair, resbalar, né? Tropeçar, enfim, naquela casca de banana. Tu pode quebrar o osso de alguém com a tua atitude tão simples e inofensiva. Essa é a mensagem que eu tinha para deixar para vocês, para que a gente se respeite mais, respeite que o outro tem o direito de falar, de ser quem ele é, de acreditar no que ele crê, e ele não está errado. É a consciência dele que acredita ser assim. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e assim que eu puder, eu retorno para o próximo vídeo, onde a gente vai ter que abordar os assuntos pendentes, principalmente sobre EQMs. Eu não trouxe esses 2 vídeos à toa para vocês. Mas antes de abordar o que a gente tem que falar sobre EQM, sobre consciência, sobre vida após a morte, que vocês já entenderam que não existe morte, existe uma vida após vida e mais vida e mais vida, e aí tu morre, daí tu, né? A gente precisava falar sobre isso com vocês, para poder entender melhor que experiências são essas que as pessoas têm depois que o corpo físico deixa de funcionar. Um beijo, até mais.